O inimigo quis me fazer parar. Oi, minhas bênçãos, olha quem apareceu. Pra quem me segue no Instagram, né? Eu estou sumida há um tempo. Sumi sem dar satisfação, sem nada. Primeiramente, ignorem o barulho de fundo. Meu filho está aqui brincando, né? Não está ali dormindo. Tem um barulho de chuva na televisão, por isso também deixo barulho aí no fundo. Mas, minha gente, voltei aqui, né? A das caras nessa internet após quase um mês sumida. E, minha gente, não foi algo premeditado. Eu não quis fazer isso de propósito, porque aconteceu simplesmente, né? Estava sendo algo e eu simplesmente sumi. Mas sem avisar, sem nada, né? Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu postava na rotina todos os dias, na hora que eu acordava, né? Até de noite. E simplesmente sumi. E, incrivelmente, minha gente, recebi muitas mensagens muito boas. Recebi muitas mensagens, minha gente, e eu fiquei muito feliz, porque sentiram falta dos meus stories, sentiram saudades. Isso me deu mais ânimo ainda pra voltar. Mas eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, o meu sumiço. Eu anotei algumas coisas aqui no meu caderninho, tem algumas coisas aqui no celular também, que eu vivi, que eu aprendi durante esse processo que eu passei. E é isso, pra quem está vendo este vídeo agora, você também fica até o final. Deus tem algo pra falar com você. Vou explicar tudo que aconteceu nesse meio tempo. Por isso, minha gente, eu quis falar aqui, né, no meu canal. Eu tenho esse canal desde 2021. Eu sempre tive muita vontade de começar a postar. Porém, o Senhor nunca me permitiu. Nunca deu certo. Eu não sabia o que postar, que conteúdo postar. E o Senhor preparou o momento certo para que eu estivesse gravando esse primeiro vídeo aqui pro meu canal. E se você já quer me acompanhar, se inscreve. Deus tem algo, né, para fazer aqui nas nossas vidas. Se assim como eu estava precisando de buscar mais a Deus, você pode estar precisando também. E aqui você vai encontrar forças e incentivo para conseguir também. E eu quis gravar aqui também, porque eu posso falar mais, posso gravar um vídeo mais extenso, explicar melhor, tudo direitinho pra vocês. Deus tocou meu coração também, porque eu gravo esse primeiro vídeo com esse conteúdo aqui. Assim, eu tô muito contente com o meu coração nesses 2 dias. E eu vou compartilhar tudo com vocês por aqui também. Mas eu vou voltar também lá no Instagram, vou voltar mais diferente, vou voltar, né? Mas vamos lá, explicar tudo direitinho pra vocês. E aí depois chego nesses finalmente. O inimigo quis me fazer parar. É isso que muitas vezes a gente acha que é quando o desânimo bate, a vontade de desistir e tudo vem, né? Quando as coisas sem motivo começam a dar errado, você fica desmotivada a fazer qualquer coisa, a se cuidar, a se alimentar bem, a fazer um devocional, a fazer um jejum, a fazer uma oração. E você acha logo que é o inimigo. Mas muitas das vezes o inimigo tá lá de boa, minha vida, não tenho nada a ver com isso daí não, entendeu? Muitas vezes é simplesmente a gente se auto-sabotando. Pois é. Às vezes a gente acorda e ao invés de ler a Bíblia, ao invés de ouvir um louvor, ao invés de procurar as coisas de Deus, a gente já acorda reclamando, a gente já vai direto pro celular e fica o dia todo vendo fofoca, e fica o dia todo vendo notícia ruim. Aí você quer atrair coisas boas, como? Né? Muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes a gente mesmo se põe nessas situações e Deus dá aquela impressão, sabe? E você começa a se sentir desmotivado, você começa a se sentir, entendeu? Orbitando, porque não é ali que você deve estar. O Senhor não quer você ali. E foi o que estava acontecendo comigo. Você acompanhou a minha rotina. Eu sempre postei pra vocês desde o começo, que eu faço meus devocionais. Ano passado eu estava fazendo meus jejuns, com propósitos e tudo. Mas de um tempo pra cá, esse ano, eu ainda não tinha, eu sempre fiz meus devocionais, tudo, todos os dias. Faço meus devocionais de manhã sozinho, faço meus devocionais com meu marido à noite. Mas eu estava fazendo 10, 15 minutos de devocionais e pronto. Era isso, a minha entrega que eu estava fazendo de orar ao Senhor. Mas o Senhor, quando Ele escolhe, Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro, ou Ele não quer nada. Então o Senhor, Ele te imprensa pra te fazer buscar a Ele. E foi o que aconteceu comigo. Há uns tempos atrás, há uns meses atrás, eu não estava conseguindo voltar aos meus jejuns que eu estava fazendo. Eu não estava conseguindo orar às madrugadas. Eu não estava conseguindo controlar a minha gula. Porque, pra quem não sabe, a gula também é pecado. Você comer demais também é pecado. E quando você busca o Espírito Santo, a primeira coisa que vem é o domínio próprio. Então eu estava me dedicando mais às minhas gravações. Eu estava me dedicando mais aos meus treinos. Eu estava passando mais tempo nos meus treinos, nas minhas gravações, fazendo tudo, priorizando tudo, me dedicando muito a tudo, porque eu sou uma pessoa que quando começa a fazer uma coisa, eu sou muito 880.
Então eu realmente me dedico mesmo. A minha oração já de focar no Instagram e tudo. E foi onde começou a vir um desânimo, a vontade de desistir, um desânimo sem motivo. E aí foi quando eu sumi do Instagram, quando eu parei de gravar. E aí foi quando eu desabafei com a Vanessa, minha cunhada. Falei pra ela que eu estava passando, ela perguntou, né, porque eu sumi e tal. Eu falei, porque eu estava sem ânimo e tudo, sem desistir e tal. Mas eu entendia, assim, que eu precisava buscar mais, que eu precisava orar na madrugada, que eu precisava fazer um propósito. Mas eu não estava conseguindo. E foi aí que Vanessa pegou e mandou prontamente a mensagem: se quiser fazer um propósito, eu estou aqui. E foi aquilo que me deu ânimo, né? Deus usou Vanessa para me dar ânimo, para me conseguir voltar a fazer os meus propósitos. E a gente combinou de começar a fazer, né, as quartas e sextas. Eu jejuando, ela está grávida, ela não pode jejuar. Eu fiz jejum. Eu comecei a preparar meu corpo para os jejuns. Comecei com 18 horas, 20 horas. E aí fiz o jejum espiritual de 24 horas. E depois fiz o jejum 24 horas eu fiz parcial, só bebendo água. E o jejum total eu fiz só até meio-dia, que é sem água. E desde o primeiro dia de propósito, o Senhor já me deu clareza do que era que eu estava passando, do que era que estava acontecendo comigo, que era exatamente isso. Eu estava orbitando. Na primeira pregação que eu ouvi de Camila Barros, ela falou assim: quando você se sente ali desmotivada, desanimada, que você está orbitando, você vê as coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo você acha que não sai do lugar, que era o que estava acontecendo comigo. Eu vi ali meu vídeo viralizando, meu perfil estava muito engajado, porém parecia que não estava acontecendo nada. Justamente por isso. Porque quando o Senhor ele quer elevar o seu nível, quando o Senhor quer te tratar, te trazer mais para perto dele, te elevar o seu nível, ele te faz se sentir assim. Porque não é para você estar mais ali, orbitando, para você elevar o seu nível. Foi isso que aconteceu comigo. Desde o primeiro dia, gente, eu juro que eu já quis vir aqui falar para vocês, meu Deus, era isso, é exatamente isso. O meu engajamento caiu e fiquei me perguntando, meu Deus, mas logo agora que o meu engajamento estava bom, logo agora que o meu vídeo tava subindo muito, chegando muitas pessoas, eu abandonasse o Instagram, mas desde a primeira pregação o Senhor falou comigo que quando você é guiado por Deus para fazer alguma coisa, até o que é para te atrasar, te faz avançar. Então, eu sei que eu precisei dar essa pausa nas gravações para recalcular minha rota, para mim entender que o que tem que ser priorizado e o meu tempo tem que ser dedicado totalmente a Deus. E sim, claro, nas gravações também, mas o meu maior tempo tem que ser dedicado a Deus, porque senão não rende, não vai, entendeu? Então, até o que é para me atrasar, quando é guiado por Deus, me faz avançar. E hoje eu volto mais forte, tanto psicologicamente quanto espiritualmente aqui para vocês. E com mais clareza de mente do meu propósito, que o Senhor me fez entender desde o primeiro dia. Além de eu ter ficado desanimada, desmotivada, ainda veio vários questionamentos, várias dúvidas na minha mente sobre o meu conteúdo no Instagram, sobre se era aquilo que eu deveria estar fazendo, se era aquilo que estava agradando a Deus. E aí eu resolvi dar uma pausa também. E aí foi o que juntou tudo e eu parei tudo de vez. Porque se não é para agradar a Deus, então, se não está agradando a Deus, então não tem por que eu continuar. E veio muitas dúvidas em relação aos meus vídeos, ao meu conteúdo, porque eu iniciei, né, com meu testemunho e depois comecei postando algumas palavras, algumas pregações, e depois eu comecei a gravar um vídeo de rotina, me perdi ali no conteúdo, sendo que desde o início Deus tinha colocado algo no meu coração que era para me trazer a palavra. E eu fui resistente a isso porque eu não me sinto capaz. Eu não me sinto uma pregadora, eu não me sinto, né, pra mim eu não sei aqui falar nada, não me sinto, não me vejo o que o Senhor coloca em meu coração. O Senhor coloca algo no meu coração, eu realmente não me vejo como Ele quer que eu esteja, eu não me via. Então eu me perdi ali no conteúdo, comecei a gravar rotina, tudo, e fui ali me perdendo. E aí depois eu, vou começar a gravar um vídeo de rotina, e disse, não, vou gravar um vídeo de rotina, que é uma coisa que atrai as pessoas que gostam de ver os vídeos satisfatórios, e aí eu trago um testemunho, falando, narrando e tudo. E, minha gente, isso aconteceu também porque uma certa pessoa veio, uma pessoa só, pra você ver como a gente se deixa levar por um comentário, falou assim que os vídeos que eu postava nos stories falando, ela pulava todos, mas quando eu arrumava na casa, olhando as coisas, ela gostava de assistir. Então eu coloquei isso na minha cabeça e comecei a gravar vídeos de rotina só, e narrando, né, falando algumas coisas de Deus, mas nada em específico, falando coisa da minha vida. Mas como eu não tava buscando, eu não tava correndo atrás, eu também não estava com nenhuma palavra assim pra trazer. Então eu tava fazendo ali no automático meio que agrado o algoritmo do Instagram, agrado os meus seguidores, né? Agrado as pessoas que me assistem. Mas o Senhor, Ele quer que de alguma forma eu venha aqui falar. E eu não preciso estar aqui para agradar ninguém, para agradar o algoritmo do Instagram, para ter visualizações, para ter engajamento, até porque o meu engajamento tava muito bom, o meu algoritmo, o Instagram tava entregando muito meus vídeos. Mas não mudou nada na minha vida
E o Senhor me fez entender nesse meio tempo, nesses dias de propósito, todos os propósitos eu fazer jejum, consagrar ao Senhor, sem mexer em celular, só jejuando, fazendo minhas orações, os devocionais, ouvindo louvores e pregações. E todas as pregações falaram profundamente comigo. E umas pregações falou que eu tenho que fazer o que vai agradar a Deus. Porque eu posso, né, eu tenho muitos sonhos, muita vontade de conquistar muita coisa. Eu tenho que ter isso, né, enquanto a gente está aqui na Terra. Mas nada disso pode ser prioridade na minha vida. Nada disso pode ser prioridade na minha vida. E, minha gente, eu falo pra vocês com convicção que hoje eu tenho muitos sonhos, muita vontade de ter muitas coisas, assim como todo mundo, eu acredito tenha. Mas a minha maior vontade e o meu maior medo é que no grande dia, quando o Senhor voltar, quando o Senhor me levar, a porta esteja fechada para mim. Então a minha oração principal é que eu esteja pronta para quando o Senhor vier me buscar, eu ir junto com Ele. Quando eu morrer, Deus o livre, eu morrer, porque o meu sonho é que quando o arrebatamento, eu e minha família vamos pro céu, porque minha gente. Mas se acontecer de eu ir, que eu vá pro céu. Então assim, essa tem que ser a nossa prioridade. Nada tem que tomar mais nosso tempo do que o nosso tempo com o Senhor. A gente luta, se mata para conquistar as coisas aqui na terra e quando morre, fica tudo aí. E o que você fez para ir pro céu, né? Você estava falando com o Senhor aqui, porque muitas vezes a gente quer ver o Senhor no céu, quer falar com o Senhor no céu. Mas fala aqui, tu não tá falando nem com o Senhor aqui. Aí tu quer falar com ele lá no céu, né? Beleza. Ele não vai falar com ele aqui, não. Você não vai não, viu, meu querido? Então, eu estou aqui, não para ser melhor do que vocês, não sou melhor do que ninguém, mas tem uma coisa que eu sou temente a Deus. E eu resolvi sumir mesmo do Instagram, dar essa pausa mesmo, porque eu realmente estava com muitas dúvidas. Mas desde o primeiro dia eu quis voltar aqui falar com vocês. Mas o Senhor não me permitiu, porque ele tinha muitas coisas para falar comigo durante esses outros dias também. Eu fiz 4 dias de propósito, ainda faltam mais 2. Mas eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque tem um cuidado comigo muito grande, gente. Tem um cuidado comigo muito grande. Na verdade, ele tem com todos nós. Mas cabe a nós sermos intencionais no que nós vamos fazer, no que nós estamos buscando. Nesse meio tempo eu entendi que o Senhor quer que eu traga a palavra dele falando mesmo. Não, mas A não gosta de te ouvir falando problema de A, problema de B. Eu estou aqui para fazer o que agrada ao Senhor, não o que agrada a mim, porque se fosse para agradar a mim, eu não faria também, gente, eu não faria. Eu resisti muito a começar aqui na internet por causa de vergonha mesmo, porque a gente sabe que as pessoas julgam muito e a gente fica com vergonha, a gente fica desmotivada, não tem uma motivação para estar aqui gravando. Mas quando é do Senhor, quando a gente busca saber o que Ele quer pra gente, Ele nos traz clareza. Então, a gente tem que ser intencional naquilo que a gente quer. Assim como a gente se dedica aos treinos, se dedica a emagrecer, assim como a gente se dedica na escola, assim como a gente se dedica no trabalho para ser melhor a cada dia, assim como a gente se dedica na dieta, no treino, nas gravações, que eu estava me dedicando a gravar minha rotina e tudo, durante a minha rotina, a gente tem que ser intencional naquilo que a gente quer, que é buscar a Deus. Eu anotei aqui porque isso foi muito importante, eu ter ouvido, porque muitas vezes eu fiquei assim, esperando do Senhor, Ele me dá um vídeo, Ele me dá uma palavra. Muitas das vezes já teve 3 palavras que eu gravei, porque o Senhor me incomodou muito à noite, me incomodou muito, eu ficava sem dormir, aquele coisa na minha cabeça, na cabeça, eu ia e gravava, resistia muito, mas de gravar falando. Tem uns 3, 4 vídeos do canal falando, no meu Instagram, falando. Eu vou depois descobrir como é que coloca aqui na bio do YouTube pra colocar pra vocês no Instagram, @ela_. E por muito tempo eu ficava assim, esperando o Senhor me dar um vídeo, me dar uma tarefa, e sem buscar. Mas vai, minha filha, você vai. Ou você não vai buscar, não. Mas, minha gente, é o seguinte, quando o Senhor tem uma promessa, Ele já tá com a sua promessa ali. Ele pode te entregar quando Ele quiser. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Ele tem tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode te entregar a promessa. O Senhor não está demorando a entregar a promessa. É porque entre a promessa que Ele fez e a entrega da promessa, existe esse período de relacionamento que o Senhor ama. O Senhor ama ver você mais íntimo dEle. E vamos ser sinceros, minha gente. A gente só vai pra humilhação, a gente só vai a jejum, a oração, quando está passando por alguma coisa. E não era para ser assim, era para ser assim constantemente. Né? E mesmo que seja assim constantemente, a gente se dedica muito mais quando está passando por alguma prova. E o Senhor, Ele ama desenvolver esse relacionamento com a gente. Por isso que muitas das vezes Ele não entrega logo de cara a promessa. Então não é porque não esteja pronto. E às vezes quem não está pronto é a gente. E o Senhor, Ele vai tratando. O Senhor está me tratando. Ele tem uma promessa que Ele coloca no meu coração, que nem eu acredito que um dia eu vou ver essa promessa muitas das vezes. Por mais eu tenho aquela fezinha no fundo do túnel, sabe? Mas o Senhor, Ele grita em meu coração. Um dia eu vou ver as promessas. O Senhor, Ele me fez uma promessa e Ele me faz sonhar muito. Mas muitas vezes eu nem me vejo vivendo essas promessas, porque eu realmente não me sinto capaz do que o Senhor bota no meu coração. Mas Ele escolhe os que não são, para cumprir isso que são. Porque se a pessoa se acha capaz, se a pessoa se acha que pode, então não tem para que o Senhor fazer nada, porque Ele já faz. Entendeu? Então a gente tem que não ser mesmo, a gente tem que não se achar, porque eu mesmo não me sinto capaz, não me acho nada do que o Senhor coloca no meu coração. Mas Ele, durante esse processo, Ele bradou no meu coração, porque Ele escolhe os que não são.
pra confundir os que são. Por quê? Pra mostrar que foi ele que fez, pra mostrar pra que todos eles saibam que foi o Senhor que fez aquilo na vida daquela pessoa. E eu sou a prova viva disso. Só por estar aqui falando e gravando esse vídeo pra vocês, eu resisti muito pra estar aqui gravando, falando. Mas quando o Senhor ele quer, ele trata, ele vai no mais profundo e ele faz. Acho que é isso, tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Eu vou gravar mais vídeos porque tenho mais testemunhos pra contar. Eu fiz o jejum de estéreo, minha gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse jejum de estéreo que eu fiz. Precisava dar uma pausa nas gravações, eu precisava recalcular minha rota. E se você também está assim como eu estava, está se sentindo perdida, está passando por alguma prova, está passando por alguma luta no seu casamento, se você quiser e precisar de uma ajuda, eu estou aqui, me manda mensagem, a gente conversa, a gente faz um propósito juntas, deixa nos comentários, que eu vou dar um jeito de entrar em contato com você. E, minha gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais vídeos. E é isso, minha bem. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida, ajude sua amiga blog, porque pra vocês me cobrarem, minha gente, tanto de mensagem que eu recebi, não está escrito tanto de mensagens que eu recebi, me cobrando pra aparecer, né? Agora pra aparecer você não vai deixar uma curtida, não vai deixar um comentário. Vá, minha besta, vá, deixa aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.